Olá, companheiros. Espero que todos estejam bem. Bom estarmos juntos mais uma vez, numa nova oportunidade para continuarmos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos lá no capítulo 16. E no capítulo 16, o título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Quando nós falamos de Mamon, eu vou já deixar aqui claro, e talvez até de uma forma mais suave, Mamon era uma unidade monetária da época que significava dinheiro. Então, por conta disso, quando nós falamos não se pode servir a Deus e a Mamon, estamos dizendo exatamente que nós não podemos ter dois senhores, que é Deus e o dinheiro, ou aquilo que o dinheiro proporciona. E por conta disso, nós vamos lá nos itens 14 e 15, que serão os destaques aqui do nosso estudo, que trata, o item 14 trata do desprendimento dos bens terrenos. E o item 15 trata da transmissão da riqueza. Há muito que a gente vem falando sobre riqueza, sobre bens terrenos, a não valorização desses bens terrenos, porque eles não nos acrescentam espiritualmente se não fazemos um bom uso desses bens terrenos. É importante destacar que qualquer excesso é prejudicial. Qualquer excesso que impomos às nossas vidas pode se tornar, em determinado momento, prejudicial à nossa satisfação e aquilo que a gente pretende a respeito do gozo, do uso daquilo que nos foi dado ou aquilo que chegou a nós através da vontade do nosso Pai. E isso é importante dizer porque nós temos apenas um Senhor. E esse Senhor é o nosso Pai, que é um Pai de amor, que é um Pai de misericórdia. E esse Pai, Ele sabe aquilo exatamente que é de nossa necessidade e aquilo que deveríamos fazer de melhor por força do que chegou para nós. Quando a gente fala a forma como nós devemos servir ao nosso Pai, a gente pensa assim: como eu devo agradar a esse Pai Celestial que, olhando para mim de uma forma terna, olhando para mim de uma forma amorosa, me faz chegar tudo aquilo que é de minha necessidade? O que eu devo fazer para agradar o meu Pai, já que Ele disponibiliza tudo aquilo que é necessário para o meu progresso espiritual e para a minha evolução? Bem, o Evangelho traz para a gente a resposta, que não é uma resposta longa, que não é uma resposta que mereça aí nenhum pensar, nenhuma dedicação maior para aquilo que não se tem de maneira nenhuma como algo que seja complexo. O que eu devo fazer para agradar o meu Pai? Amarmos uns aos outros. Quando a gente fala em amarmos uns aos outros, nós estamos falando de todas as leis e de tudo aquilo que é necessário para que nós possamos ter vida em abundância e para que possamos proporcionar a todos aqueles que estão ao nosso redor, vejam bem, todos aqueles. Eu não estou falando da nossa família, eu não estou falando dos nossos amigos tão somente. Eu estou falando de todas aquelas pessoas que fazem parte do meu círculo e aquelas também que não fazem, porque a grande família universal é composta dos filhos de Deus. E nós, na condição de filhos de Deus, somos irmãos. E quando a gente pensa em alguma coisa que chegou a mim para que eu possa viver melhor e ter essa vida em abundância, eu estou falando também em proporcionar o melhor. E é exatamente por isso que
que o desprendimento dos bens terrenos é parte excessivamente importante dentro desse contexto. Eu posso me desprender daquilo que são os bens terrenos? Certamente. Eu devo me desprender daquilo que constitui bens terrenos? Certamente. Mas eu quero me desprender desses bens e aí já deu uma complicada. Porque esses bens terrenos, eles se traduzem em bens materiais. E isso, para nós, ainda é de suma importância. Nós valorizamos muito isso. Para a gente, esses bens terrenos são bens prioritários. Nós já chegamos na doutrina espírita. Nós já sabemos, através dessas mensagens, que todos esses companheiros que estão dedicados a fazer chegar a nós o melhor para que a nossa vida, não só as vidas de relação, mas as vidas que temos por ainda viver, e eu te falo isso em todos os aspectos que a reencarnação pode proporcionar, nós já sabemos que a felicidade consiste em fazer o outro feliz da mesma forma que gostaríamos de ser felizes. Mas quando falamos em bens terrenos, parece que as coisas não funcionam bem assim. Porque o nosso apego, ele ainda fala muito alto. E muitas das vezes apego até que nós mesmos desconhecemos. Eu não sei ainda que gosto tanto de determinada coisa na medida em que eu ainda não a possuo. Mas basta eu ter a condição dessa aquisição, basta eu ter os meios necessários para incorporar aquele bem de ordem material, e seja ele qual for, naquilo que é do meu agrado, para eu me descobrir apegado ou não. Via de regra, a gente se descobre apegado. Via de regra, a gente se descobre um amante de alguma coisa que não é tão essencial assim para nós, mas que nós assim fazemos com que pareça, e que ali na frente, certamente, ficará por aí. E quando eu falo ficará por aí, pode ser por força da nossa retirada desse corpo físico, e pode ser por força também de eu vir a deixar aqui, pelo mau uso, esse bem que eu tanto tive apego. O desprendimento dos bens terrenos seria assim como algo que me foi depositado, que eu devo dar conta, que eu devo fazer o melhor uso e depois fazer chegar a quem quer que seja, aos meus de uma forma geral e a todos aqueles que tenham a necessidade de aquilo que ainda para mim se caracteriza como um excesso, podemos colocar dessa forma. Esses bens terrenos, eles chegam para a gente, na verdade, todos os bens, eles chegam para a gente de uma forma que a gente possa usufruir da melhor maneira, e isso se chama bom uso, e fazer chegar a outras pessoas aquilo também que é de necessidade delas. Na nossa cabeça, isso ainda não está muito bem resolvido. Há até quem diga que quando nós estamos diante de grandes possibilidades, e essas possibilidades eu me refiro àquelas de ordem material, a gente costuma se afastar um pouco de Deus. E quando a gente se afasta um pouco de Deus, a gente se afasta da lei de amor, a gente se afasta da solidariedade, a gente se afasta da condição de observação daquilo que o outro necessita. A gente se afasta de uma melhor avaliação porque a gente já começa a achar que aquele que necessita não faz o que poderia fazer para ter aquilo que eu tenho, que chegou a mim.
E aí eu me afasto de Deus, porque o mérito naquela aquisição foi todo meu. Eu não vejo ali a bondade do Pai. Eu não vejo ali a generosidade daquele que me encontrou para que eu pudesse servir da mesma forma como fui servido. No caso, servido pelo Pai. Justamente para que eu pudesse fazer chegar aos outros irmãos, aqueles que possuem necessidades, aquilo que eu tenho em abastança. Que fique claro também que não há nenhum mal em obter, em ter. O mal consiste exatamente em eu reter aquilo que é excessivo, não fazer bom uso por força disso e não permitir também que outros companheiros supram as suas necessidades por força daquilo que lhes falta. Vejam só o desencadear de tudo isso. Quando o capítulo fala não se pode servir a Deus e a Mamon, é justamente quando se coloca que quando eu deixo me influenciar por Mamon, que aqui, muito embora Mamon fosse uma unidade monetária da época, nós vamos mais além. Vamos falar de Mamon como sendo aquele que nos afasta de tudo aquilo que o melhor sentimento pode nos trazer. Quando eu sou um servidor do vil metal ou de tudo aquilo que ele proporciona indevidamente, eu estou apartado de Deus. E eu não estou servindo ao Pai. Eu não estou servindo aquele que fez chegar a mim tudo que me era necessário para fazer chegar ao outro aquilo que era de necessidade dele também. E aí eu não estou servindo a Deus. Eu não estou fazendo bom uso das minhas possibilidades, do meu talento, e aí eu sou um servidor infiel. Aquele que foi confiado para que ele pudesse fazer chegar ao outro da boa destinação, daquilo que ele é possuidor, vejam bem, possuidor e não proprietário. Porque o possuidor é aquele que está na posse durante algum tempo. Ele não é dono. Ele somente detém a posse. Mas quando nós saímos da carne, tudo isso fica aí. E é por isso que nós somos possuidores. E nós somos possuidores que podem fazer bom uso ou mau uso. Nesse caso, quando fazemos mau uso, nós estamos servindo a Mamon. Nós estamos servindo aquele chamamento que é prejudicial a nós, que é prejudicial ao outro na medida em que não se obtém o que se poderia obter, e aquilo que nós fazemos com o nosso estado de progresso. Deixamos de evoluir. Em determinado momento, na nossa caminhada de espíritos imortais, nós vamos nos apresentar com possibilidades, e aí eu estou falando possibilidades materiais, recursos financeiros. Em outro momento, nós vamos vir sem essas possibilidades. E vejam como nós vamos trilhar todas as estradas que servirão para o nosso aperfeiçoamento. Nós teremos recursos, deixaremos de ter recursos, mas nunca deixaremos de ter a inteligência. Nunca deixaremos de ter aquilo que nos é próprio para a nossa evolução. E é importante que se diga isso, porque seja qual for a minha condição, eu vou ser um servidor fiel, porque eu vou estar junto de Deus. E aquele que serve ao Pai jamais será um desguarnecido. Ele jamais será aquele que não terá possibilidades. E diante das possibilidades daquele que nos proporciona a inteligência, nos proporciona a vida em abundância, nós vamos ser servidores fiéis.
E aí, seja qual for o recurso, financeiro ou não, seja qual for o meu talento, seja qual for a minha possibilidade, eu vou fazer bom uso, porque o Pai, que está sempre disposto, sempre, vejam bem, sempre disposto a ser generoso comigo e com todos, Ele me dará meios para que eu possa fazer daquilo que me é um recurso, possibilidades também para outras pessoas. E é exatamente esse olhar que fará de mim um homem justo, que fará de mim um homem generoso e que fará de mim um servidor do nosso Pai. E aí, seja o recurso financeiro ou não, aquilo que chegou a mim será bem destinado, será bem aplicado. E isso poderá ser descascando uma batata para sopa, distribuindo a quentinha no horário da noite, no horário do dia, me apresentando na casa espírita para uma tarefa, ou não necessariamente na casa espírita, qualquer lugar onde a tarefa se faça necessária, e lá estarei eu dispondo de tudo aquilo que é bom e de melhor para o meu progresso. E aí nós vamos falar um pouco também da transmissão da riqueza. Eu já falei para vocês que a riqueza ela pode se apresentar de muitas formas, inclusive da forma material, da forma financeira. E transmitir isso, como seria? Da mesma forma. Pode ser leve, pode ser suave, pode ser tranquilo ou não. Porque na medida em que eu já sei que essa riqueza pode ser de ordem material ou um outro tipo de riqueza qualquer, que tipo de riqueza, ô Jorge, que você está falando? Eu estou falando da sua alegria, eu estou falando da sua disponibilidade em se apresentar para o serviço, eu estou falando do seu bom ânimo, eu estou falando do tempo que você destina para boas obras. Você pode ler para alguém, você pode até, em determinado momento, ir a algum lugar onde você perceba que as pessoas estão com a unha grande e ali você, olha, eu vou vir aqui cortar a unha de vocês, eu vou vir aqui para dar um toquezinho no teu cabelo. Tudo isso é riqueza. Eu vou vir aqui para te ouvir. Você tem a necessidade de falar, né? Não tem com quem conversar. Eu virei aqui para te ouvir. E vejam quantas formas de riqueza o nosso Pai nos concede. E como é que eu transmito isso? Eu transmito isso com o meu exemplo. Eu transmito isso dando de mim e fazendo com que pessoas percebam que aquilo que elas não têm, elas podem ser tomadas e preenchidas sim daquilo que eu tenho em abundância. O que você tem? O que você tem para dar? O que você tem de riqueza? Aonde foi que o Pai te beneficiou? Aí está a minha riqueza. Mas nós ainda concentramos essas riquezas, ou a palavra riqueza, naquilo que o bem material nos confere, que as possibilidades financeiras nos conferem. Não. Riqueza é muito mais. Riqueza é talento. Riqueza é recurso. E para eu transmitir tudo isso, basta a boa vontade. Basta eu entender que é possível eu me dar, me doar do meu tempo ou daquilo que eu disponho para fazer chegar a quem quer que seja. Ou a qualquer um necessitado, se assim preferirem, da mesma forma que todos nós somos. Cada um dentro da sua, do seu conceito, ou cada um dentro daquilo que lhe falta. A necessidade é isso. E eu vou fechar aqui, eu gosto muito desses livrinhos que nos inspiram o início do dia, né? Sempre bom dar uma lidinha no início do dia. Esse aqui é do José Carlos de Luca, Sempre Melhor. Eu separei aqui
trechozinho, que é o de número 4, que diz assim: as tensões e preocupações excessivas com a vida material nos apartaram do sentido real da nossa vida, que é a conquista dos tesouros espirituais. Ainda que possamos desfrutar dos bens materiais, nossa missão nesta vida não é comprar, adquirir, ostentar, possuir. É preciso lembrar constantemente que somos essencialmente espíritos em viagem de adiantamento na face da Terra e que as tarefas que desempenhamos no mundo material objetivam desenvolver as qualidades do nosso espírito imortal, especialmente a bondade e a inteligência. Por isso é que nossa alma somente se alimenta das coisas espirituais. Quando esquecemos essas verdades, surge um problema de desabastecimento espiritual que repercute em nossa vida física, na forma de doenças, relacionamentos conflituosos, problemas financeiros e sensação de vazio existencial. O espírito é o centro da nossa vida na matéria. Nosso problema é querer materializar o espírito, quando na verdade precisamos espiritualizar a matéria. Que bom que estamos juntos, tendo a oportunidade de estudar um pouquinho do Evangelho, comentar aquilo que chega até nós através desses colaboradores que já estão numa condição melhor que a nossa, a fim de que possamos tornar nossas vidas de relação mais leves, melhores, mais tranquilas e de uma forma tênue de conseguirmos levar e conseguir esse progresso espiritual que todos nós certamente conseguiremos nessa etapa de evolução. Fiquem em paz, fiquem bem, fiquem com Deus e que Jesus Cristo continue iluminando a todos nós.